assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Eles sempre foram amigos inseparáveis. Desde jovens, compartilhavam suas alegrias e tristezas, e, quanto mais o tempo passava, mais eles se tornavam amigos e confidentes. Uma amizade que preenchia o coração de ambos e deixava mais leve os dias difíceis. Em diversos momentos, o sentimento que tinham um pelo outro se confundia com amor. Dois amigos que priorizavam viver momentos juntos que valessem a pena, porque eles tinham a consciência de que os momentos que estavam vivendo eram o verdadeiro tesouro que tinham. Eram valores que dinheiro nenhum poderia comprar. Tudo muda quando, um dia, um trágico acidente acontece e sua melhor amiga não resiste aos ferimentos. A tristeza toma conta de todos e abala profundamente o seu coração. Em meio ao luto, ele descobre que sua melhor amiga tinha uma irmã que foi separada dela quando nasceram. Ele decide, então, partir em busca dela. Mas o que ele não poderia imaginar é que, ao encontrá-la, um novo e poderoso sentimento irá surgir, criando laços de amor eterno e cumplicidade. Uma jornada que mostrará como o verdadeiro amor pode transformar e dar um novo sentido à vida de uma pessoa. A história começa com Dawson, um jovem arquiteto, que tem uma amizade muito especial com London. Eles são praticamente como irmãos, se conhecem desde pequenos e sempre estiveram lá um para o outro, passando por todas as fases da vida juntos. London, uma pessoa cheia de vida e de planos para o futuro, tinha o tipo de personalidade que iluminava o ambiente. Eles estavam sempre rindo, conversando sobre os sonhos, e tinham uma conexão que ia além da amizade, quase como se fossem feitos um para o outro. Tudo estava indo bem na vida de Dawson, mas um dia, algo inimaginável acontece. London, a sua melhor amiga, morre de uma maneira trágica, e Dawson fica completamente arrasado. Ele sente como se o mundo tivesse desabado. Era como se a peça central da sua vida tivesse desaparecido e ele não soubesse mais para onde ir. Dawson não entendia como poderia seguir em frente sem ela. Eles sempre dividiram tudo, os bons momentos e até os mais difíceis. Então, com a morte de London, ele se vê perdido, sem saber como continuar a vida sem a presença dela. Enquanto Dawson tenta lidar com a dor e com a ausência de London, ele começa a mexer nas coisas dela. Ele tenta achar algo que a conecte de volta à sua vida. E é nesse momento que ele encontra algo surpreendente. London, sua melhor amiga, tinha uma irmã gêmea que ele nunca soubera que existia. Isso é uma bomba para ele. Como assim? Uma irmã gêmea? Por que nunca ninguém falou sobre isso? Dawson começa a se questionar sobre o passado de London, sobre o que ela poderia ter escondido dele, e o que mais ele não sabia sobre a vida dela. Ele sempre pensou que sabia tudo sobre a amiga, mas agora essa nova informação joga uma luz completamente diferente sobre as coisas. Dawson fica com a cabeça a mil, tentando entender como isso foi possível. Afinal, ele tinha vivido tantos anos ao lado de London e nunca soubera de sua irmã. Isso o deixa não só confuso, mas também mais distante de entender como o luto dele poderia ter um sentido. Ele se sente como se estivesse perdido num labirinto sem saída, onde as respostas que ele procura só parecem tornar tudo ainda mais confuso. E é aí que ele toma uma decisão importante. Ele precisa encontrar essa irmã gêmea de London. Ele sente que isso pode ser a chave para entender melhor a sua própria dor e talvez, quem sabe, dar um pouco de sentido à tragédia que aconteceu. Dawson decide partir em busca dessa irmã, com a esperança de descobrir mais sobre a vida de London e talvez até encontrar alguma forma de lidar com o luto. Ele não sabe exatamente o que vai encontrar, mas sente que precisa fazer isso. Para ele, encontrar essa irmã pode ser uma maneira de honrar a memória de London e continuar a jornada dela de alguma forma. O que ele não sabe é que essa busca vai mudar sua vida de maneiras que ele não poderia imaginar. A descoberta de que London tinha uma irmã gêmea não é apenas um detalhe sobre o passado de sua amiga. Ela começa a abrir portas para sentimentos que Dawson não esperava, levando-o a confrontar questões sobre si mesmo, o seu relacionamento com London e até mesmo sobre o que é capaz de viver depois de uma perda tão grande. Ao se dar conta de que a irmã gêmea de London pode estar em algum lugar,
Dawson sente que precisa juntar os pedaços que restaram da vida de sua melhor amiga. Ele já não sabe o que fazer com tantas perguntas sem resposta, mas acredita que encontrar essa irmã pode ser um caminho para entender melhor tudo o que aconteceu e talvez conseguir começar a dar os primeiros passos rumo à cura. Esse é o início de uma jornada que o levará a um encontro inesperado, que não só trará novas revelações, mas também será a chave para Dawson redescobrir o significado do amor e da perda. Então, Dawson começa a investigar. Ele pesquisa tudo o que pode sobre a irmã de London, mas as coisas não são tão fáceis quanto ele imaginava. Ele encontra poucas informações, o que o deixa frustrado. Parece que todos os caminhos que ele segue acabam levando a nada, mas ele não desiste. Ele lembra de pequenos detalhes que London falava, talvez alguma pista no que ela tinha dito, algum lugar onde ela mencionou a irmã. Ele começa a ligar os pontos, mesmo sem ter certeza de nada. A busca se torna mais intensa, e cada passo parece mais difícil que o anterior. Até que, finalmente, após muitas tentativas, Dawson encontra um número de telefone. Ele não sabe se é real, mas não consegue resistir à tentação de ligar. O coração dele bate forte, e ele espera ansiosamente por uma resposta. Quando alguém atende, ele quase não consegue falar. Ele explica, rapidamente, que está procurando por uma mulher que ele acredita ser a irmã de London. A pessoa do outro lado da linha parece surpresa, mas ao mesmo tempo há algo familiar na voz. Depois de algumas perguntas, a mulher finalmente confirma. Sim, ela é a irmã de London. Seu nome é Andy Allen. Dawson mal pode acreditar. Ele finalmente encontrou a irmã de sua melhor amiga, a mulher que ele achava que só existia nos seus pensamentos. Agora, ele sabe quem ela é, mas a coisa mais estranha é que, no fundo, ele sente uma conexão com Andy, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Algo em sua voz, algo na maneira como ela fala sobre London, faz com que ele sinta que ela está de alguma forma conectada a ele também. Ele sente que Andy, assim como ele, sofreu muito com a perda de London, e isso os une de uma forma que nem ele consegue explicar. Mas as coisas não são tão fáceis. Andy está cética e não sabe se pode confiar em Dawson. Ela não sabe por que ele está tão determinado a encontrá-la, especialmente depois de todo o tempo que passou desde a morte de London. Ela se sente desconfortável com a ideia de alguém desconhecido vindo atrás dela, falando sobre sua irmã. Dawson tenta convencê-la de que ele não está apenas atrás de informações, mas sim em busca de uma maneira de entender melhor o que aconteceu, de como a perda de London afetou a todos. Ele quer, de verdade, ajudar. Ele quer saber quem Andy é, o que ela significa para o mundo, o que ela sabia sobre London. Mas para isso, ele precisa que Andy confie nele. Eles começam a conversar mais, e a cada conversa, Dawson percebe o quanto Andy é parecida com London, mas também o quanto ela é diferente. Ela tem suas próprias experiências, suas próprias dores, mas também traz consigo a mesma energia e inteligência que London tinha. Andy, por sua vez, começa a entender que Dawson não é uma ameaça, mas alguém que realmente se importa com a memória de sua irmã. Eles vão se conhecendo aos poucos, e a relação deles, que começou com uma busca de Dawson, vai se transformando em algo mais. Andy começa a ver Dawson não como um estranho, mas como alguém que compartilha da dor dela e que, de alguma forma, entende a perda de London. A busca por Andy começa a se transformar em uma nova jornada, uma jornada de amizade, compreensão e talvez até algo mais. Enquanto Dawson e Andy continuam a conversar e se conhecer, eles começam a abrir um ao outro, revelando seus medos, suas esperanças e o que ainda carregam do passado. A cada novo encontro, eles se tornam mais próximos, e Dawson começa a perceber que essa jornada não é só sobre encontrar respostas sobre London, mas também sobre lidar com sua própria dor e talvez, quem sabe, encontrar um novo começo. Depois de tanto tempo buscando respostas e tentando entender o que aconteceu com a vida de London, Dawson começa a perceber que sua relação com Andy vai além de uma simples busca pela irmã da amiga. A amizade deles vai se tornando cada vez mais forte e uma ligação muito especial começa a surgir. Mas é claro, isso não é algo fácil. A dor da perda de London ainda está muito presente na vida de Dawson. E mesmo que ele sinta uma conexão com Andy, ele não sabe se está pronto para seguir em frente ou se deve continuar vivendo preso ao passado. Dawson começa a se dar conta de que, ao passo que se aproxima de Andy,
ele começa a ver nela não apenas a irmã de London, mas uma pessoa com quem ele compartilha algo muito real, algo que vai além das memórias da amiga. Andy também sente que algo diferente está acontecendo. Ela percebe que Dawson é uma pessoa importante, alguém que ela pode confiar. A relação deles começa a crescer, mas de um jeito que Andy não esperava. Ela sempre pensou que poderia viver uma vida tranquila, sem se envolver em novas histórias de amor, especialmente depois da perda de sua irmã. Mas algo nela começa a mudar. Eles sempre foram amigos inseparáveis. Desde jovens, compartilhavam suas alegrias e tristezas, e, quanto mais o tempo passava, mais eles se tornavam amigos e confidentes. Uma amizade que preenchia o coração de ambos e deixava mais leve os dias difíceis. Em diversos momentos, o sentimento que tinham um pelo outro se confundia com amor. Dois amigos que priorizavam viver momentos juntos que valessem a pena, porque eles tinham a consciência de que os momentos que estavam vivendo eram o verdadeiro tesouro que tinham. Eram valores que dinheiro nenhum poderia comprar. Tudo muda quando, um dia, um trágico acidente acontece e sua melhor amiga não resiste aos ferimentos. A tristeza toma conta de todos e abala profundamente o seu coração. Em meio ao luto, ele descobre que sua melhor amiga tinha uma irmã que foi separada dela quando nasceram. Ele decide, então, partir em busca dela. Mas o que ele não poderia imaginar é que, ao encontrá-la, um novo e poderoso sentimento irá surgir, criando laços de amor eterno e cumplicidade. Uma jornada que mostrará como o verdadeiro amor pode transformar e dar um novo sentido à vida de uma pessoa. A história começa com Dawson, um jovem arquiteto que tem uma amizade muito especial com London. Eles são praticamente como irmãos, se conhecem desde pequenos e sempre estiveram lá um para o outro, passando por todas as fases da vida juntos. London, uma pessoa cheia de vida e de planos para o futuro, tinha o tipo de personalidade que iluminava o ambiente. Eles estavam sempre rindo, conversando sobre os sonhos, e tinham uma conexão que ia além da amizade, quase como se fossem feitos um para o outro. Tudo estava indo bem na vida de Dawson, mas um dia, algo inimaginável acontece. London, a sua melhor amiga, morre de uma maneira trágica, e Dawson fica completamente arrasado. Ele sente como se o mundo tivesse desabado. Era como se a peça central da sua vida tivesse desaparecido e ele não soubesse mais para onde ir. Dawson não entendia como poderia seguir em frente sem ela. Eles sempre dividiram tudo, os bons momentos e até os mais difíceis. Então, com a morte de London, ele se vê perdido, sem saber como continuar a vida sem a presença dela. Enquanto Dawson tenta lidar com a dor e com a ausência de London, ele começa a mexer nas coisas dela. Ele tenta achar algo que a conecte de volta à sua vida. E é nesse momento que ele encontra algo surpreendente. London, sua melhor amiga, tinha uma irmã gêmea que ele nunca soubera que existia. Isso é uma bomba para ele. Como assim? Uma irmã gêmea? Por que nunca ninguém falou sobre isso? Dawson começa a se questionar sobre o passado de London, sobre o que ela poderia ter escondido dele, e o que mais ele não sabia sobre a vida dela. Ele sempre pensou que sabia tudo sobre a amiga, mas agora essa nova informação joga uma luz completamente diferente sobre as coisas. Dawson fica com a cabeça a mil, tentando entender como isso foi possível. Afinal, ele tinha vivido tantos anos ao lado de London e nunca soubera de sua irmã. Isso o deixa não só confuso, mas também mais distante de entender como o luto dele poderia ter um sentido. Ele se sente como se estivesse perdido num labirinto sem saída, onde as respostas que ele procura só parecem tornar tudo ainda mais confuso. E é aí que ele toma uma decisão importante. Ele precisa encontrar essa irmã gêmea de London. Ele sente que isso pode ser a chave para entender melhor a sua própria dor e talvez, quem sabe, dar um pouco de sentido à tragédia que aconteceu. Dawson decide partir em busca dessa irmã, com a esperança de descobrir mais sobre a vida de London e talvez até encontrar alguma forma de lidar com o luto. Ele não sabe exatamente o que vai encontrar, mas sente que precisa fazer isso. Para ele, encontrar essa irmã pode ser uma maneira de honrar a memória de London e continuar a jornada dela de alguma forma. O que ele não sabe é que essa busca vai mudar sua vida de maneiras que ele não poderia imaginar. A descoberta de que London tinha uma irmã gêmea não é apenas um detalhe sobre o passado de sua amiga.
Ela começa a abrir portas para sentimentos que Dawson não esperava, levando-o a confrontar questões sobre si mesmo, o seu relacionamento com London e até mesmo sobre o que é capaz de viver depois de uma perda tão grande. Ao se dar conta de que a irmã gêmea de London pode estar em algum lugar, Dawson sente que precisa juntar os pedaços que restaram da vida de sua melhor amiga. Ele já não sabe o que fazer com tantas perguntas sem resposta, mas acredita que encontrar essa irmã pode ser um caminho para entender melhor tudo o que aconteceu e talvez conseguir começar a dar os primeiros passos rumo à cura. Esse é o início de uma jornada que o levará a um encontro inesperado, que não só trará novas revelações, mas também será a chave para Dawson redescobrir o significado do amor e da perda. Então, Dawson começa a investigar. Ele pesquisa tudo o que pode sobre a irmã de London, mas as coisas não são tão fáceis quanto ele imaginava. Ele encontra poucas informações, o que o deixa frustrado. Parece que todos os caminhos que ele segue acabam levando a nada, mas ele não desiste. Ele lembra de pequenos detalhes que London falava, talvez alguma pista no que ela tinha dito, algum lugar onde ela mencionou a irmã. Ele começa a ligar os pontos, mesmo sem ter certeza de nada. A busca se torna mais intensa, e cada passo parece mais difícil que o anterior. Até que, finalmente, após muitas tentativas, Dawson encontra um número de telefone. Ele não sabe se é real, mas não consegue resistir à tentação de ligar. O coração dele bate forte, e ele espera ansiosamente por uma resposta. Quando alguém atende, ele quase não consegue falar. Ele explica, rapidamente, que está procurando por uma mulher que ele acredita ser a irmã de London. A pessoa do outro lado da linha parece surpresa, mas ao mesmo tempo há algo familiar na voz. Depois de algumas perguntas, a mulher finalmente confirma. Sim, ela é a irmã de London. Seu nome é Andy Allen. Dawson mal pode acreditar. Ele finalmente encontrou a irmã de sua melhor amiga, a mulher que ele achava que só existia nos seus pensamentos. Agora, ele sabe quem ela é, mas a coisa mais estranha é que, no fundo, ele sente uma conexão com Andy, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Algo em sua voz, algo na maneira como ela fala sobre London, faz com que ele sinta que ela está de alguma forma conectada a ele também. Ele sente que Andy, assim como ele, sofreu muito com a perda de London, e isso os une de uma forma que nem ele consegue explicar. Mas as coisas não são tão fáceis. Andy está cética e não sabe se pode confiar em Dawson. Ela não sabe por que ele está tão determinado a encontrá-la, especialmente depois de todo o tempo que passou desde a morte de London. Ela se sente desconfortável com a ideia de alguém desconhecido vindo atrás dela, falando sobre sua irmã. Dawson tenta convencê-la de que ele não está apenas atrás de informações, mas sim em busca de uma maneira de entender melhor o que aconteceu, de como a perda de London afetou a todos. Ele quer, de verdade, ajudar. Ele quer saber quem Andy é, o que ela significa para o mundo, o que ela sabia sobre London. Mas para isso, ele precisa que Andy confie nele. Eles começam a conversar mais, e a cada conversa, Dawson percebe o quanto Andy é parecida com London, mas também o quanto ela é diferente. Ela tem suas próprias experiências, suas próprias dores, mas também traz consigo a mesma energia e inteligência que London tinha. Andy, por sua vez, começa a entender que Dawson não é uma ameaça, mas alguém que realmente se importa com a memória de sua irmã. Eles vão se conhecendo aos poucos, e a relação deles, que começou com uma busca de Dawson, vai se transformando em algo mais. Andy começa a ver Dawson não como um estranho, mas como alguém que compartilha da dor dela e que, de alguma forma, entende a perda de London. A busca por Andy começa a se transformar em uma nova jornada, uma jornada de amizade, compreensão e talvez até algo mais. Enquanto Dawson e Andy continuam a conversar e se conhecer, eles começam a abrir um ao outro, revelando seus medos, suas esperanças e o que ainda carregam do passado. A cada novo encontro, eles se tornam mais próximos, e Dawson começa a perceber que essa jornada não é só sobre encontrar respostas sobre London, mas também sobre lidar com sua própria dor e talvez, quem sabe, encontrar um novo começo. Depois de tanto tempo buscando respostas e tentando entender o que aconteceu com a vida de London, Dawson começa a perceber que sua relação com Andy vai além de uma simples busca pela irmã da amiga. A amizade deles vai se tornando cada vez mais forte e uma ligação muito especial começa a surgir. Mas é claro, isso não é algo fácil.
A dor da perda de London ainda está muito presente na vida de Dawson. E mesmo que ele sinta uma conexão com Andy, ele não sabe se está pronto para seguir em frente ou se deve continuar vivendo preso ao passado. Dawson começa a se dar conta de que, ao passo que se aproxima de Andy, ele começa a ver nela não apenas a irmã de London, mas uma pessoa com quem ele compartilha algo muito real, algo que vai além das memórias da amiga. Andy também sente que algo diferente está acontecendo. Ela percebe que Dawson é uma pessoa importante, alguém que ela pode confiar. A relação deles começa a crescer, mas de um jeito que Andy não esperava. Ela sempre pensou que poderia viver uma vida tranquila, sem se envolver em novas histórias de amor, especialmente depois da perda de sua irmã. Mas algo nela começa a mudar. Eles sempre foram amigos inseparáveis. Desde jovens, compartilhavam suas alegrias e tristezas, e, quanto mais o tempo passava, mais eles se tornavam amigos e confidentes. Uma amizade que preenchia o coração de ambos e deixava mais leve os dias difíceis. Em diversos momentos, o sentimento que tinham um pelo outro se confundia com amor. Dois amigos que priorizavam viver momentos juntos que valessem a pena, porque eles tinham a consciência de que os momentos que estavam vivendo eram o verdadeiro tesouro que tinham. Eram valores que dinheiro nenhum poderia comprar. Tudo muda quando, um dia, um trágico acidente acontece e sua melhor amiga não resiste aos ferimentos. A tristeza toma conta de todos e abala profundamente o seu coração. Em meio ao luto, ele descobre que sua melhor amiga tinha uma irmã que foi separada dela quando nasceram. Ele decide, então, partir em busca dela. Mas o que ele não poderia imaginar é que, ao encontrá-la, um novo e poderoso sentimento irá surgir, criando laços de amor eterno e cumplicidade. Uma jornada que mostrará como o verdadeiro amor pode transformar e dar um novo sentido à vida de uma pessoa. A história começa com Dawson, um jovem arquiteto, que tem uma amizade muito especial com London. Eles são praticamente como irmãos, se conhecem desde pequenos e sempre estiveram lá um para o outro, passando por todas as fases da vida juntos. London, uma pessoa cheia de vida e de planos para o futuro, tinha o tipo de personalidade que iluminava o ambiente. Eles estavam sempre rindo, conversando sobre os sonhos, e tinham uma conexão que ia além da amizade, quase como se fossem feitos um para o outro. Tudo estava indo bem na vida de Dawson, mas um dia, algo inimaginável acontece. London, a sua melhor amiga, morre de uma maneira trágica, e Dawson fica completamente arrasado. Ele sente como se o mundo tivesse desabado. Era como se a peça central da sua vida tivesse desaparecido e ele não soubesse mais para onde ir. Dawson não entendia como poderia seguir em frente sem ela. Eles sempre dividiram tudo, os bons momentos e até os mais difíceis. Então, com a morte de London, ele se vê perdido, sem saber como continuar a vida sem a presença dela. Enquanto Dawson tenta lidar com a dor e com a ausência de London, ele começa a mexer nas coisas dela. Ele tenta achar algo que a conecte de volta à sua vida. E é nesse momento que ele encontra algo surpreendente. London, sua melhor amiga, tinha uma irmã gêmea que ele nunca soubera que existia. Isso é uma bomba para ele. Como assim? Uma irmã gêmea? Por que nunca ninguém falou sobre isso? Dawson começa a se questionar sobre o passado de London, sobre o que ela poderia ter escondido dele, e o que mais ele não sabia sobre a vida dela. Ele sempre pensou que sabia tudo sobre a amiga, mas agora essa nova informação joga uma luz completamente diferente sobre as coisas. Dawson fica com a cabeça a mil, tentando entender como isso foi possível. Afinal, ele tinha vivido tantos anos ao lado de London e nunca soubera de sua irmã. Isso o deixa não só confuso, mas também mais distante de entender como o luto dele poderia ter um sentido. Ele se sente como se estivesse perdido num labirinto sem saída, onde as respostas que ele procura só parecem tornar tudo ainda mais confuso. E é aí que ele toma uma decisão importante. Ele precisa encontrar essa irmã gêmea de London. Ele sente que isso pode ser a chave para entender melhor a sua própria dor e talvez, quem sabe, dar um pouco de sentido à tragédia que aconteceu. Dawson decide partir em busca dessa irmã, com a esperança de descobrir mais sobre a vida de London e talvez até encontrar alguma forma de lidar com o luto. Ele não sabe exatamente o que vai encontrar, mas sente que precisa fazer isso. Para ele,
Encontrar essa irmã pode ser uma maneira de honrar a memória de London e continuar a jornada dela de alguma forma. O que ele não sabe é que essa busca vai mudar sua vida de maneiras que ele não poderia imaginar. A descoberta de que London tinha uma irmã gêmea não é apenas um detalhe sobre o passado de sua amiga. Ela começa a abrir portas para sentimentos que Dawson não esperava, levando-o a confrontar questões sobre si mesmo, o seu relacionamento com London e até mesmo sobre o que é capaz de viver depois de uma perda tão grande. Ao se dar conta de que a irmã gêmea de London pode estar em algum lugar, Dawson sente que precisa juntar os pedaços que restaram da vida de sua melhor amiga. Ele já não sabe o que fazer com tantas perguntas sem resposta, mas acredita que encontrar essa irmã pode ser um caminho para entender melhor tudo o que aconteceu e talvez conseguir começar a dar os primeiros passos rumo à cura. Esse é o início de uma jornada que o levará a um encontro inesperado, que não só trará novas revelações, mas também será a chave para Dawson redescobrir o significado do amor e da perda. Então, Dawson começa a investigar. Ele pesquisa tudo o que pode sobre a irmã de London, mas as coisas não são tão fáceis quanto ele imaginava. Ele encontra poucas informações, o que o deixa frustrado. Parece que todos os caminhos que ele segue acabam levando a nada, mas ele não desiste. Ele lembra de pequenos detalhes que London falava, talvez alguma pista no que ela tinha dito, algum lugar onde ela mencionou a irmã. Ele começa a ligar os pontos, mesmo sem ter certeza de nada. A busca se torna mais intensa, e cada passo parece mais difícil que o anterior. Até que, finalmente, após muitas tentativas, Dawson encontra um número de telefone. Ele não sabe se é real, mas não consegue resistir à tentação de ligar. O coração dele bate forte, e ele espera ansiosamente por uma resposta. Quando alguém atende, ele quase não consegue falar. Ele explica, rapidamente, que está procurando por uma mulher que ele acredita ser a irmã de London. A pessoa do outro lado da linha parece surpresa, mas ao mesmo tempo há algo familiar na voz. Depois de algumas perguntas, a mulher finalmente confirma. Sim, ela é a irmã de London. Seu nome é Andy Allen. Dawson mal pode acreditar. Ele finalmente encontrou a irmã de sua melhor amiga, a mulher que ele achava que só existia nos seus pensamentos. Agora, ele sabe quem ela é, mas a coisa mais estranha é que, no fundo, ele sente uma conexão com Andy, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Algo em sua voz, algo na maneira como ela fala sobre London, faz com que ele sinta que ela está de alguma forma conectada a ele também. Ele sente que Andy, assim como ele, sofreu muito com a perda de London, e isso os une de uma forma que nem ele consegue explicar. Mas as coisas não são tão fáceis. Andy está cética e não sabe se pode confiar em Dawson. Ela não sabe por que ele está tão determinado a encontrá-la, especialmente depois de todo o tempo que passou desde a morte de London. Ela se sente desconfortável com a ideia de alguém desconhecido vindo atrás dela, falando sobre sua irmã. Dawson tenta convencê-la de que ele não está apenas atrás de informações, mas sim em busca de uma maneira de entender melhor o que aconteceu, de como a perda de London afetou a todos. Ele quer, de verdade, ajudar. Ele quer saber quem Andy é, o que ela significa para o mundo, o que ela sabia sobre London. Mas para isso, ele precisa que Andy confie nele. Eles começam a conversar mais, e a cada conversa, Dawson percebe o quanto Andy é parecida com London, mas também o quanto ela é diferente. Ela tem suas próprias experiências, suas próprias dores, mas também traz consigo a mesma energia e inteligência que London tinha. Andy, por sua vez, começa a entender que Dawson não é uma ameaça, mas alguém que realmente se importa com a memória de sua irmã. Eles vão se conhecendo aos poucos, e a relação deles, que começou com uma busca de Dawson, vai se transformando em algo mais. Andy começa a ver Dawson não como um estranho, mas como alguém que compartilha da dor dela e que, de alguma forma, entende a perda de London. A busca por Andy começa a se transformar em uma nova jornada, uma jornada de amizade, compreensão e talvez até algo mais. Enquanto Dawson e Andy continuam a conversar e se conhecer, eles começam a abrir um ao outro, revelando seus medos, suas esperanças e o que ainda carregam do passado. A cada novo encontro, eles se tornam mais próximos, e Dawson começa a perceber que essa jornada não é só sobre encontrar respostas sobre London, mas também sobre lidar com sua própria dor e talvez, quem sabe, encontrar um novo começo.
Depois de tanto tempo buscando respostas e tentando entender o que aconteceu com a vida de London, Dawson começa a perceber que sua relação com Andy vai além de uma simples busca pela irmã da amiga. A amizade deles vai se tornando cada vez mais forte e uma ligação muito especial começa a surgir. Mas é claro, isso não é algo fácil. A dor da perda de London ainda está muito presente na vida de Dawson. E mesmo que ele sinta uma conexão com Andy, ele não sabe se está pronto para seguir em frente ou se deve continuar vivendo preso ao passado. Dawson começa a se dar conta de que, ao passo que se aproxima de Andy, ele começa a ver nela não apenas a irmã de London, mas uma pessoa com quem ele compartilha algo muito real, algo que vai além das memórias da amiga. Andy também sente que algo diferente está acontecendo. Ela percebe que Dawson é uma pessoa importante, alguém que ela pode confiar. A relação deles começa a crescer, mas de um jeito que Andy não esperava. Ela sempre pensou que poderia viver uma vida tranquila, sem se envolver em novas histórias de amor, especialmente depois da perda de sua irmã. Mas algo nela começa a mudar. Eles sempre foram amigos inseparáveis. Desde jovens, compartilhavam suas alegrias e tristezas, e, quanto mais o tempo passava, mais eles se tornavam amigos e confidentes. Uma amizade que preenchia o coração de ambos e deixava mais leve os dias difíceis. Em diversos momentos, o sentimento que tinham um pelo outro se confundia com amor. Dois amigos que priorizavam viver momentos juntos que valessem a pena, porque eles tinham a consciência de que os momentos que estavam vivendo eram o verdadeiro tesouro que tinham. Eram valores que dinheiro nenhum poderia comprar. Tudo muda quando, um dia, um trágico acidente acontece e sua melhor amiga não resiste aos ferimentos. A tristeza toma conta de todos e abala profundamente o seu coração. Em meio ao luto, ele descobre que sua melhor amiga tinha uma irmã que foi separada dela quando nasceram. Ele decide, então, partir em busca dela. Mas o que ele não poderia imaginar é que, ao encontrá-la, um novo e poderoso sentimento irá surgir, criando laços de amor eterno e cumplicidade. Uma jornada que mostrará como o verdadeiro amor pode transformar e dar um novo sentido à vida de uma pessoa. A história começa com Dawson, um jovem arquiteto que tem uma amizade muito especial com London. Eles são praticamente como irmãos, se conhecem desde pequenos e sempre estiveram lá um para o outro, passando por todas as fases da vida juntos. London, uma pessoa cheia de vida e de planos para o futuro, tinha o tipo de personalidade que iluminava o ambiente. Eles estavam sempre rindo, conversando sobre os sonhos, e tinham uma conexão que ia além da amizade, quase como se fossem feitos um para o outro. Tudo estava indo bem na vida de Dawson, mas um dia, algo inimaginável acontece. London, a sua melhor amiga, morre de uma maneira trágica, e Dawson fica completamente arrasado. Ele sente como se o mundo tivesse desabado. Era como se a peça central da sua vida tivesse desaparecido e ele não soubesse mais para onde ir. Dawson não entendia como poderia seguir em frente sem ela. Eles sempre dividiram tudo, os bons momentos e até os mais difíceis. Então, com a morte de London, ele se vê perdido, sem saber como continuar a vida sem a presença dela. Enquanto Dawson tenta lidar com a dor e com a ausência de London, ele começa a mexer nas coisas dela. Ele tenta achar algo que a conecte de volta à sua vida. E é nesse momento que ele encontra algo surpreendente. London, sua melhor amiga, tinha uma irmã gêmea que ele nunca soubera que existia. Isso é uma bomba para ele. Como assim? Uma irmã gêmea? Por que nunca ninguém falou sobre isso? Dawson começa a se questionar sobre o passado de London, sobre o que ela poderia ter escondido dele, e o que mais ele não sabia sobre a vida dela. Ele sempre pensou que sabia tudo sobre a amiga, mas agora essa nova informação joga uma luz completamente diferente sobre as coisas. Dawson fica com a cabeça a mil, tentando entender como isso foi possível. Afinal, ele tinha vivido tantos anos ao lado de London e nunca soubera de sua irmã. Isso o deixa não só confuso, mas também mais distante de entender como o luto dele poderia ter um sentido. Ele se sente como se estivesse perdido num labirinto sem saída, onde as respostas que ele procura só parecem tornar tudo ainda mais confuso. E é aí que ele toma uma decisão importante. Ele precisa encontrar essa irmã gêmea de London. Ele sente que isso pode ser a chave para entender melhor a sua própria dor. E talvez, quem sabe,
dar um pouco de sentido à tragédia que aconteceu. Dawson decide partir em busca dessa irmã, com a esperança de descobrir mais sobre a vida de London e talvez até encontrar alguma forma de lidar com o luto. Ele não sabe exatamente o que vai encontrar, mas sente que precisa fazer isso. Para ele, encontrar essa irmã pode ser uma maneira de honrar a memória de London e continuar a jornada dela de alguma forma. O que ele não sabe é que essa busca vai mudar sua vida de maneiras que ele não poderia imaginar. A descoberta de que London tinha uma irmã gêmea não é apenas um detalhe sobre o passado de sua amiga. Ela começa a abrir portas para sentimentos que Dawson não esperava, levando-o a confrontar questões sobre si mesmo, o seu relacionamento com London e até mesmo sobre o que é capaz de viver depois de uma perda tão grande. Ao se dar conta de que a irmã gêmea de London pode estar em algum lugar, Dawson sente que precisa juntar os pedaços que restaram da vida de sua melhor amiga. Ele já não sabe o que fazer com tantas perguntas sem resposta, mas acredita que encontrar essa irmã pode ser um caminho para entender melhor tudo o que aconteceu e talvez conseguir começar a dar os primeiros passos rumo à cura. Esse é o início de uma jornada que o levará a um encontro inesperado, que não só trará novas revelações, mas também será a chave para Dawson redescobrir o significado do amor e da perda. Então, Dawson começa a investigar. Ele pesquisa tudo o que pode sobre a irmã de London, mas as coisas não são tão fáceis quanto ele imaginava. Ele encontra poucas informações, o que o deixa frustrado. Parece que todos os caminhos que ele segue acabam levando a nada, mas ele não desiste. Ele lembra de pequenos detalhes que London falava, talvez alguma pista no que ela tinha dito, algum lugar onde ela mencionou a irmã. Ele começa a ligar os pontos, mesmo sem ter certeza de nada. A busca se torna mais intensa, e cada passo parece mais difícil que o anterior. Até que, finalmente, após muitas tentativas, Dawson encontra um número de telefone. Ele não sabe se é real, mas não consegue resistir à tentação de ligar. O coração dele bate forte, e ele espera ansiosamente por uma resposta. Quando alguém atende, ele quase não consegue falar. Ele explica, rapidamente, que está procurando por uma mulher que ele acredita ser a irmã de London. A pessoa do outro lado da linha parece surpresa, mas ao mesmo tempo há algo familiar na voz. Depois de algumas perguntas, a mulher finalmente confirma. Sim, ela é a irmã de London. Seu nome é Andy Allen. Dawson mal pode acreditar. Ele finalmente encontrou a irmã de sua melhor amiga, a mulher que ele achava que só existia nos seus pensamentos. Agora, ele sabe quem ela é, mas a coisa mais estranha é que, no fundo, ele sente uma conexão com Andy, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Algo em sua voz, algo na maneira como ela fala sobre London, faz com que ele sinta que ela está de alguma forma conectada a ele também. Ele sente que Andy, assim como ele, sofreu muito com a perda de London, e isso os une de uma forma que nem ele consegue explicar. Mas as coisas não são tão fáceis. Andy está cética e não sabe se pode confiar em Dawson. Ela não sabe por que ele está tão determinado a encontrá-la, especialmente depois de todo o tempo que passou desde a morte de London. Ela se sente desconfortável com a ideia de alguém desconhecido vindo atrás dela, falando sobre sua irmã. Dawson tenta convencê-la de que ele não está apenas atrás de informações, mas sim em busca de uma maneira de entender melhor o que aconteceu, de como a perda de London afetou a todos. Ele quer, de verdade, ajudar. Ele quer saber quem Andy é, o que ela significa para o mundo, o que ela sabia sobre London. Mas para isso, ele precisa que Andy confie nele. Eles começam a conversar mais, e a cada conversa, Dawson percebe o quanto Andy é parecida com London, mas também o quanto ela é diferente. Ela tem suas próprias experiências, suas próprias dores, mas também traz consigo a mesma energia e inteligência que London tinha. Andy, por sua vez, começa a entender que Dawson não é uma ameaça, mas alguém que realmente se importa com a memória de sua irmã. Eles vão se conhecendo aos poucos, e a relação deles, que começou com uma busca de Dawson, vai se transformando em algo mais. Andy começa a ver Dawson não como um estranho, mas como alguém que compartilha da dor dela e que, de alguma forma, entende a perda de London. A busca por Andy começa a se transformar em uma nova jornada, uma jornada de amizade, compreensão e talvez até algo mais. Enquanto Dawson e Andy continuam a conversar e se conhecer, eles começam a abrir um ao outro, revelando seus medos, suas esperanças e o que ainda carregam do passado.
A cada novo encontro, eles se tornam mais próximos, e Dawson começa a perceber que essa jornada não é só sobre encontrar respostas sobre London, mas também sobre lidar com sua própria dor e talvez, quem sabe, encontrar um novo começo. Depois de tanto tempo buscando respostas e tentando entender o que aconteceu com a vida de London, Dawson começa a perceber que sua relação com Andy vai além de uma simples busca pela irmã da amiga. A amizade deles vai se tornando cada vez mais forte e uma ligação muito especial começa a surgir. Mas é claro, isso não é algo fácil. A dor da perda de London ainda está muito presente na vida de Dawson. E mesmo que ele sinta uma conexão com Andy, ele não sabe se está pronto para seguir em frente ou se deve continuar vivendo preso ao passado. Dawson começa a se dar conta de que, ao passo que se aproxima de Andy, ele começa a ver nela não apenas a irmã de London, mas uma pessoa com quem ele compartilha algo muito real, algo que vai além das memórias da amiga. Andy também sente que algo diferente está acontecendo. Ela percebe que Dawson é uma pessoa importante, alguém que ela pode confiar. A relação deles começa a crescer, mas de um jeito que Andy não esperava. Ela sempre pensou que poderia viver uma vida tranquila, sem se envolver em novas histórias de amor, especialmente depois da perda de sua irmã. Mas algo nela começa a mudar. Eles sempre foram amigos inseparáveis. Desde jovens, compartilhavam suas alegrias e tristezas, e, quanto mais o tempo passava, mais eles se tornavam amigos e confidentes. Uma amizade que preenchia o coração de ambos e deixava mais leve os dias difíceis. Em diversos momentos, o sentimento que tinham um pelo outro se confundia com amor. Dois amigos que priorizavam viver momentos juntos que valessem a pena, porque eles tinham a consciência de que os momentos que estavam vivendo eram o verdadeiro tesouro que tinham. Eram valores que dinheiro nenhum poderia comprar. Tudo muda quando, um dia, um trágico acidente acontece e sua melhor amiga não resiste aos ferimentos. A tristeza toma conta de todos e abala profundamente o seu coração. Em meio ao luto, ele descobre que sua melhor amiga tinha uma irmã que foi separada dela quando nasceram. Ele decide, então, partir em busca dela. Mas o que ele não poderia imaginar é que, ao encontrá-la, um novo e poderoso sentimento irá surgir, criando laços de amor eterno e cumplicidade. Uma jornada que mostrará como o verdadeiro amor pode transformar e dar um novo sentido à vida de uma pessoa. A história começa com Dawson, um jovem arquiteto, que tem uma amizade muito especial com London. Eles são praticamente como irmãos, se conhecem desde pequenos e sempre estiveram lá um para o outro, passando por todas as fases da vida juntos. London, uma pessoa cheia de vida e de planos para o futuro, tinha o tipo de personalidade que iluminava o ambiente. Eles estavam sempre rindo, conversando sobre os sonhos, e tinham uma conexão que ia além da amizade, quase como se fossem feitos um para o outro. Tudo estava indo bem na vida de Dawson, mas um dia, algo inimaginável acontece. London, a sua melhor amiga, morre de uma maneira trágica, e Dawson fica completamente arrasado. Ele sente como se o mundo tivesse desabado. Era como se a peça central da sua vida tivesse desaparecido e ele não soubesse mais para onde ir. Dawson não entendia como poderia seguir em frente sem ela. Eles sempre dividiram tudo, os bons momentos e até os mais difíceis. Então, com a morte de London, ele se vê perdido, sem saber como continuar a vida sem a presença dela. Enquanto Dawson tenta lidar com a dor e com a ausência de London, ele começa a mexer nas coisas dela. Ele tenta achar algo que a conecte de volta à sua vida. E é nesse momento que ele encontra algo surpreendente. London, sua melhor amiga, tinha uma irmã gêmea que ele nunca soubera que existia. Isso é uma bomba para ele. Como assim? Uma irmã gêmea? Por que nunca ninguém falou sobre isso? Dawson começa a se questionar sobre o passado de London, sobre o que ela poderia ter escondido dele, e o que mais ele não sabia sobre a vida dela. Ele sempre pensou que sabia tudo sobre a amiga, mas agora essa nova informação joga uma luz completamente diferente sobre as coisas. Dawson fica com a cabeça a mil, tentando entender como isso foi possível. Afinal, ele tinha vivido tantos anos ao lado de London e nunca soubera de sua irmã. Isso o deixa não só confuso, mas também mais distante de entender como o luto dele poderia ter um sentido. Ele se sente como se estivesse perdido num labirinto sem saída, onde as respostas que ele procura
só parecem tornar tudo ainda mais confuso. E é aí que ele toma uma decisão importante. Ele precisa encontrar essa irmã gêmea de London. Ele sente que isso pode ser a chave para entender melhor a sua própria dor e talvez, quem sabe, dar um pouco de sentido à tragédia que aconteceu. Dawson decide partir em busca dessa irmã, com a esperança de descobrir mais sobre a vida de London e talvez até encontrar alguma forma de lidar com o luto. Ele não sabe exatamente o que vai encontrar, mas sente que precisa fazer isso. Para ele, encontrar essa irmã pode ser uma maneira de honrar a memória de London e continuar a jornada dela de alguma forma. O que ele não sabe é que essa busca vai mudar sua vida de maneiras que ele não poderia imaginar. A descoberta de que London tinha uma irmã gêmea não é apenas um detalhe sobre o passado de sua amiga. Ela começa a abrir portas para sentimentos que Dawson não esperava, levando-o a confrontar questões sobre si mesmo, o seu relacionamento com London e até mesmo sobre o que é capaz de viver depois de uma perda tão grande. Ao se dar conta de que a irmã gêmea de London pode estar em algum lugar, Dawson sente que precisa juntar os pedaços que restaram da vida de sua melhor amiga. Ele já não sabe o que fazer com tantas perguntas sem resposta, mas acredita que encontrar essa irmã pode ser um caminho para entender melhor tudo o que aconteceu e talvez conseguir começar a dar os primeiros passos rumo à cura. Esse é o início de uma jornada que o levará a um encontro inesperado, que não só trará novas revelações, mas também será a chave para Dawson redescobrir o significado do amor e da perda. Então, Dawson começa a investigar. Ele pesquisa tudo o que pode sobre a irmã de London, mas as coisas não são tão fáceis quanto ele imaginava. Ele encontra poucas informações, o que o deixa frustrado. Parece que todos os caminhos que ele segue acabam levando a nada, mas ele não desiste. Ele lembra de pequenos detalhes que London falava, talvez alguma pista no que ela tinha dito, algum lugar onde ela mencionou a irmã. Ele começa a ligar os pontos, mesmo sem ter certeza de nada. A busca se torna mais intensa, e cada passo parece mais difícil que o anterior. Até que, finalmente, após muitas tentativas, Dawson encontra um número de telefone. Ele não sabe se é real, mas não consegue resistir à tentação de ligar. O coração dele bate forte, e ele espera ansiosamente por uma resposta. Quando alguém atende, ele quase não consegue falar. Ele explica, rapidamente, que está procurando por uma mulher que ele acredita ser a irmã de London. A pessoa do outro lado da linha parece surpresa, mas ao mesmo tempo há algo familiar na voz. Depois de algumas perguntas, a mulher finalmente confirma. Sim, ela é a irmã de London. Seu nome é Andy Allen. Dawson mal pode acreditar. Ele finalmente encontrou a irmã de sua melhor amiga, a mulher que ele achava que só existia nos seus pensamentos. Agora, ele sabe quem ela é, mas a coisa mais estranha é que, no fundo, ele sente uma conexão com Andy, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Algo em sua voz, algo na maneira como ela fala sobre London, faz com que ele sinta que ela está de alguma forma conectada a ele também. Ele sente que Andy, assim como ele, sofreu muito com a perda de London, e isso os une de uma forma que nem ele consegue explicar. Mas as coisas não são tão fáceis. Andy está cética e não sabe se pode confiar em Dawson. Ela não sabe por que ele está tão determinado a encontrá-la, especialmente depois de todo o tempo que passou desde a morte de London. Ela se sente desconfortável com a ideia de alguém desconhecido vindo atrás dela, falando sobre sua irmã. Dawson tenta convencê-la de que ele não está apenas atrás de informações, mas sim em busca de uma maneira de entender melhor o que aconteceu, de como a perda de London afetou a todos. Ele quer, de verdade, ajudar. Ele quer saber quem Andy é, o que ela significa para o mundo, o que ela sabia sobre London. Mas para isso, ele precisa que Andy confie nele. Eles começam a conversar mais, e a cada conversa, Dawson percebe o quanto Andy é parecida com London, mas também o quanto ela é diferente. Ela tem suas próprias experiências, suas próprias dores, mas também traz consigo a mesma energia e inteligência que London tinha. Andy, por sua vez, começa a entender que Dawson não é uma ameaça, mas alguém que realmente se importa com a memória de sua irmã. Eles vão se conhecendo aos poucos, e a relação deles, que começou com uma busca de Dawson, vai se transformando em algo mais. Andy começa a ver Dawson não como um estranho, mas como alguém que compartilha da dor dela e que, de alguma forma, entende a perda de London. A busca por Andy começa a se transformar em uma nova jornada,
Uma jornada de amizade, compreensão e talvez até algo mais. Enquanto Dawson e Andy continuam a conversar e se conhecer, eles começam a abrir um ao outro, revelando seus medos, suas esperanças e o que ainda carregam do passado. A cada novo encontro, eles se tornam mais próximos, e Dawson começa a perceber que essa jornada não é só sobre encontrar respostas sobre London, mas também sobre lidar com sua própria dor e talvez, quem sabe, encontrar um novo começo. Depois de tanto tempo buscando respostas e tentando entender o que aconteceu com a vida de London, Dawson começa a perceber que sua relação com Andy vai além de uma simples busca pela irmã da amiga. A amizade deles vai se tornando cada vez mais forte e uma ligação muito especial começa a surgir. Mas é claro, isso não é algo fácil. A dor da perda de London ainda está muito presente na vida de Dawson. E mesmo que ele sinta uma conexão com Andy, ele não sabe se está pronto para seguir em frente ou se deve continuar vivendo preso ao passado. Dawson começa a se dar conta de que, ao passo que se aproxima de Andy, ele começa a ver nela não apenas a irmã de London, mas uma pessoa com quem ele compartilha algo muito real, algo que vai além das memórias da amiga. Andy também sente que algo diferente está acontecendo. Ela percebe que Dawson é uma pessoa importante, alguém que ela pode confiar. A relação deles começa a crescer, mas de um jeito que Andy não esperava. Ela sempre pensou que poderia viver uma vida tranquila, sem se envolver em novas histórias de amor, especialmente depois da perda de sua irmã. Mas algo nela começa a mudar. Eles sempre foram amigos inseparáveis. Desde jovens, compartilhavam suas alegrias e tristezas, e, quanto mais o tempo passava, mais eles se tornavam amigos e confidentes. Uma amizade que preenchia o coração de ambos e deixava mais leve os dias difíceis. Em diversos momentos, o sentimento que tinham um pelo outro se confundia com amor. Dois amigos que priorizavam viver momentos juntos que valessem a pena, porque eles tinham a consciência de que os momentos que estavam vivendo eram o verdadeiro tesouro que tinham. Eram valores que dinheiro nenhum poderia comprar. Tudo muda quando, um dia, um trágico acidente acontece e sua melhor amiga não resiste aos ferimentos. A tristeza toma conta de todos e abala profundamente o seu coração. Em meio ao luto, ele descobre que sua melhor amiga tinha uma irmã que foi separada dela quando nasceram. Ele decide, então, partir em busca dela. Mas o que ele não poderia imaginar é que, ao encontrá-la, um novo e poderoso sentimento irá surgir, criando laços de amor eterno e cumplicidade. Uma jornada que mostrará como o verdadeiro amor pode transformar e dar um novo sentido à vida de uma pessoa. A história começa com Dawson, um jovem arquiteto, que tem uma amizade muito especial com London. Eles são praticamente como irmãos, se conhecem desde pequenos e sempre estiveram lá um para o outro, passando por todas as fases da vida juntos. London, uma pessoa cheia de vida e de planos para o futuro, tinha o tipo de personalidade que iluminava o ambiente. Eles estavam sempre rindo, conversando sobre os sonhos, e tinham uma conexão que ia além da amizade, quase como se fossem feitos um para o outro. Tudo estava indo bem na vida de Dawson, mas um dia, algo inimaginável acontece. London, a sua melhor amiga, morre de uma maneira trágica, e Dawson fica completamente arrasado. Ele sente como se o mundo tivesse desabado. Era como se a peça central da sua vida tivesse desaparecido e ele não soubesse mais para onde ir. Dawson não entendia como poderia seguir em frente sem ela. Eles sempre dividiram tudo, os bons momentos e até os mais difíceis. Então, com a morte de London, ele se vê perdido, sem saber como continuar a vida sem a presença dela. Enquanto Dawson tenta lidar com a dor e com a ausência de London, ele começa a mexer nas coisas dela. Ele tenta achar algo que a conecte de volta à sua vida. E é nesse momento que ele encontra algo surpreendente. London, sua melhor amiga, tinha uma irmã gêmea que ele nunca soubera que existia. Isso é uma bomba para ele. Como assim? Uma irmã gêmea? Por que nunca ninguém falou sobre isso? Dawson começa a se questionar sobre o passado de London, sobre o que ela poderia ter escondido dele, e o que mais ele não sabia sobre a vida dela. Ele sempre pensou que sabia tudo sobre a amiga, mas agora essa nova informação joga uma luz completamente diferente sobre as coisas. Dawson fica com a cabeça a mil, tentando entender como isso foi possível. Afinal, ele tinha vivido tantos anos ao lado de London,
e nunca soubera de sua irmã. Isso o deixa não só confuso, mas também mais distante de entender como o luto dele poderia ter um sentido. Ele se sente como se estivesse perdido num labirinto sem saída, onde as respostas que ele procura só parecem tornar tudo ainda mais confuso. E é aí que ele toma uma decisão importante. Ele precisa encontrar essa irmã gêmea de London. Ele sente que isso pode ser a chave para entender melhor a sua própria dor e talvez, quem sabe, dar um pouco de sentido à tragédia que aconteceu. Dawson decide partir em busca dessa irmã, com a esperança de descobrir mais sobre a vida de London e talvez até encontrar alguma forma de lidar com o luto. Ele não sabe exatamente o que vai encontrar, mas sente que precisa fazer isso. Para ele, encontrar essa irmã pode ser uma maneira de honrar a memória de London e continuar a jornada dela de alguma forma. O que ele não sabe é que essa busca vai mudar sua vida de maneiras que ele não poderia imaginar. A descoberta de que London tinha uma irmã gêmea não é apenas um detalhe sobre o passado de sua amiga. Ela começa a abrir portas para sentimentos que Dawson não esperava, levando-o a confrontar questões sobre si mesmo, o seu relacionamento com London e até mesmo sobre o que é capaz de viver depois de uma perda tão grande. Ao se dar conta de que a irmã gêmea de London pode estar em algum lugar, Dawson sente que precisa juntar os pedaços que restaram da vida de sua melhor amiga. Ele já não sabe o que fazer com tantas perguntas sem resposta, mas acredita que encontrar essa irmã pode ser um caminho para entender melhor tudo o que aconteceu e talvez conseguir começar a dar os primeiros passos rumo à cura. Esse é o início de uma jornada que o levará a um encontro inesperado, que não só trará novas revelações, mas também será a chave para Dawson redescobrir o significado do amor e da perda. Então, Dawson começa a investigar. Ele pesquisa tudo o que pode sobre a irmã de London, mas as coisas não são tão fáceis quanto ele imaginava. Ele encontra poucas informações, o que o deixa frustrado. Parece que todos os caminhos que ele segue acabam levando a nada, mas ele não desiste. Ele lembra de pequenos detalhes que London falava, talvez alguma pista no que ela tinha dito, algum lugar onde ela mencionou a irmã. Ele começa a ligar os pontos, mesmo sem ter certeza de nada. A busca se torna mais intensa, e cada passo parece mais difícil que o anterior. Até que, finalmente, após muitas tentativas, Dawson encontra um número de telefone. Ele não sabe se é real, mas não consegue resistir à tentação de ligar. O coração dele bate forte, e ele espera ansiosamente por uma resposta. Quando alguém atende, ele quase não consegue falar. Ele explica, rapidamente, que está procurando por uma mulher que ele acredita ser a irmã de London. A pessoa do outro lado da linha parece surpresa, mas ao mesmo tempo há algo familiar na voz. Depois de algumas perguntas, a mulher finalmente confirma. Sim, ela é a irmã de London. Seu nome é Andy Allen. Dawson mal pode acreditar. Ele finalmente encontrou a irmã de sua melhor amiga, a mulher que ele achava que só existia nos seus pensamentos. Agora, ele sabe quem ela é, mas a coisa mais estranha é que, no fundo, ele sente uma conexão com Andy, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Algo em sua voz, algo na maneira como ela fala sobre London, faz com que ele sinta que ela está de alguma forma conectada a ele também. Ele sente que Andy, assim como ele, sofreu muito com a perda de London, e isso os une de uma forma que nem ele consegue explicar. Mas as coisas não são tão fáceis. Andy está cética e não sabe se pode confiar em Dawson. Ela não sabe por que ele está tão determinado a encontrá-la, especialmente depois de todo o tempo que passou desde a morte de London. Ela se sente desconfortável com a ideia de alguém desconhecido vindo atrás dela, falando sobre sua irmã. Dawson tenta convencê-la de que ele não está apenas atrás de informações, mas sim em busca de uma maneira de entender melhor o que aconteceu, de como a perda de London afetou a todos. Ele quer, de verdade, ajudar. Ele quer saber quem Andy é, o que ela significa para o mundo, o que ela sabia sobre London. Mas para isso, ele precisa que Andy confie nele. Eles começam a conversar mais, e a cada conversa, Dawson percebe o quanto Andy é parecida com London, mas também o quanto ela é diferente. Ela tem suas próprias experiências, suas próprias dores, mas também traz consigo a mesma energia e inteligência que London tinha. Andy, por sua vez, começa a entender que Dawson não é uma ameaça, mas alguém que realmente se importa com a memória de sua irmã. Eles vão se conhecendo aos poucos, e a relação deles
que começou com uma busca de Dawson, vai se transformando em algo mais. Andy começa a ver Dawson não como um estranho, mas como alguém que compartilha da dor dela e que, de alguma forma, entende a perda de London. A busca por Andy começa a se transformar em uma nova jornada, uma jornada de amizade, compreensão e talvez até algo mais. Enquanto Dawson e Andy continuam a conversar e se conhecer, eles começam a abrir um ao outro, revelando seus medos, suas esperanças e o que ainda carregam do passado. A cada novo encontro, eles se tornam mais próximos, e Dawson começa a perceber que essa jornada não é só sobre encontrar respostas sobre London, mas também sobre lidar com sua própria dor e talvez, quem sabe, encontrar um novo começo. Depois de tanto tempo buscando respostas e tentando entender o que aconteceu com a vida de London, Dawson começa a perceber que sua relação com Andy vai além de uma simples busca pela irmã da amiga. A amizade deles vai se tornando cada vez mais forte e uma ligação muito especial começa a surgir. Mas é claro, isso não é algo fácil. A dor da perda de London ainda está muito presente na vida de Dawson. E mesmo que ele sinta uma conexão com Andy, ele não sabe se está pronto para seguir em frente ou se deve continuar vivendo preso ao passado. Dawson começa a se dar conta de que, ao passo que se aproxima de Andy, ele começa a ver nela não apenas a irmã de London, mas uma pessoa com quem ele compartilha algo muito real, algo que vai além das memórias da amiga. Andy também sente que algo diferente está acontecendo. Ela percebe que Dawson é uma pessoa importante, alguém que ela pode confiar. A relação deles começa a crescer, mas de um jeito que Andy não esperava. Ela sempre pensou que poderia viver uma vida tranquila, sem se envolver em novas histórias de amor, especialmente depois da perda de sua irmã. Mas algo nela começa a mudar. Eles sempre foram amigos inseparáveis. Desde jovens, compartilhavam suas alegrias e tristezas, e, quanto mais o tempo passava, mais eles se tornavam amigos e confidentes. Uma amizade que preenchia o coração de ambos e deixava mais leve os dias difíceis. Em diversos momentos, o sentimento que tinham um pelo outro se confundia com amor. Dois amigos que priorizavam viver momentos juntos que valessem a pena, porque eles tinham a consciência de que os momentos que estavam vivendo eram o verdadeiro tesouro que tinham. Eram valores que dinheiro nenhum poderia comprar. Tudo muda quando, um dia, um trágico acidente acontece e sua melhor amiga não resiste aos ferimentos. A tristeza toma conta de todos e abala profundamente o seu coração. Em meio ao luto, ele descobre que sua melhor amiga tinha uma irmã que foi separada dela quando nasceram. Ele decide, então, partir em busca dela. Mas o que ele não poderia imaginar é que, ao encontrá-la, um novo e poderoso sentimento irá surgir, criando laços de amor eterno e cumplicidade. Uma jornada que mostrará como o verdadeiro amor pode transformar e dar um novo sentido à vida de uma pessoa. A história começa com Dawson, um jovem arquiteto que tem uma amizade muito especial com London. Eles são praticamente como irmãos, se conhecem desde pequenos e sempre estiveram lá um para o outro, passando por todas as fases da vida juntos. London, uma pessoa cheia de vida e de planos para o futuro, tinha o tipo de personalidade que iluminava o ambiente. Eles estavam sempre rindo, conversando sobre os sonhos, e tinham uma conexão que ia além da amizade, quase como se fossem feitos um para o outro. Tudo estava indo bem na vida de Dawson, mas um dia, algo inimaginável acontece. London, a sua melhor amiga, morre de uma maneira trágica, e Dawson fica completamente arrasado. Ele sente como se o mundo tivesse desabado. Era como se a peça central da sua vida tivesse desaparecido e ele não soubesse mais para onde ir. Dawson não entendia como poderia seguir em frente sem ela. Eles sempre dividiram tudo, os bons momentos e até os mais difíceis. Então, com a morte de London, ele se vê perdido, sem saber como continuar a vida sem a presença dela. Enquanto Dawson tenta lidar com a dor e com a ausência de London, ele começa a mexer nas coisas dela. Ele tenta achar algo que a conecte de volta à sua vida. E é nesse momento que ele encontra algo surpreendente. London, sua melhor amiga, tinha uma irmã gêmea que ele nunca soubera que existia. Isso é uma bomba para ele. Como assim? Uma irmã gêmea? Por que nunca ninguém falou sobre isso? Dawson começa a se questionar sobre o passado de London, sobre o que ela poderia ter escondido dele,
E o que mais ele não sabia sobre a vida dela. Ele sempre pensou que sabia tudo sobre a amiga, mas agora essa nova informação joga uma luz completamente diferente sobre as coisas. Dawson fica com a cabeça a mil, tentando entender como isso foi possível. Afinal, ele tinha vivido tantos anos ao lado de London e nunca soubera de sua irmã. Isso o deixa não só confuso, mas também mais distante de entender como o luto dele poderia ter um sentido. Ele se sente como se estivesse perdido num labirinto sem saída, onde as respostas que ele procura só parecem tornar tudo ainda mais confuso. E é aí que ele toma uma decisão importante. Ele precisa encontrar essa irmã gêmea de London. Ele sente que isso pode ser a chave para entender melhor a sua própria dor e talvez, quem sabe, dar um pouco de sentido à tragédia que aconteceu. Dawson decide partir em busca dessa irmã, com a esperança de descobrir mais sobre a vida de London e talvez até encontrar alguma forma de lidar com o luto. Ele não sabe exatamente o que vai encontrar, mas sente que precisa fazer isso. Para ele, encontrar essa irmã pode ser uma maneira de honrar a memória de London e continuar a jornada dela de alguma forma. O que ele não sabe é que essa busca vai mudar sua vida de maneiras que ele não poderia imaginar. A descoberta de que London tinha uma irmã gêmea não é apenas um detalhe sobre o passado de sua amiga. Ela começa a abrir portas para sentimentos que Dawson não esperava, levando-o a confrontar questões sobre si mesmo, o seu relacionamento com London e até mesmo sobre o que é capaz de viver depois de uma perda tão grande. Ao se dar conta de que a irmã gêmea de London pode estar em algum lugar, Dawson sente que precisa juntar os pedaços que restaram da vida de sua melhor amiga. Ele já não sabe o que fazer com tantas perguntas sem resposta, mas acredita que encontrar essa irmã pode ser um caminho para entender melhor tudo o que aconteceu e talvez conseguir começar a dar os primeiros passos rumo à cura. Esse é o início de uma jornada que o levará a um encontro inesperado, que não só trará novas revelações, mas também será a chave para Dawson redescobrir o significado do amor e da perda. Então, Dawson começa a investigar. Ele pesquisa tudo o que pode sobre a irmã de London, mas as coisas não são tão fáceis quanto ele imaginava. Ele encontra poucas informações, o que o deixa frustrado. Parece que todos os caminhos que ele segue acabam levando a nada, mas ele não desiste. Ele lembra de pequenos detalhes que London falava, talvez alguma pista no que ela tinha dito, algum lugar onde ela mencionou a irmã. Ele começa a ligar os pontos, mesmo sem ter certeza de nada. A busca se torna mais intensa, e cada passo parece mais difícil que o anterior. Até que, finalmente, após muitas tentativas, Dawson encontra um número de telefone. Ele não sabe se é real, mas não consegue resistir à tentação de ligar. O coração dele bate forte, e ele espera ansiosamente por uma resposta. Quando alguém atende, ele quase não consegue falar. Ele explica, rapidamente, que está procurando por uma mulher que ele acredita ser a irmã de London. A pessoa do outro lado da linha parece surpresa, mas ao mesmo tempo há algo familiar na voz. Depois de algumas perguntas, a mulher finalmente confirma. Sim, ela é a irmã de London. Seu nome é Andy Allen. Dawson mal pode acreditar. Ele finalmente encontrou a irmã de sua melhor amiga, a mulher que ele achava que só existia nos seus pensamentos. Agora, ele sabe quem ela é, mas a coisa mais estranha é que, no fundo, ele sente uma conexão com Andy, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Algo em sua voz, algo na maneira como ela fala sobre London, faz com que ele sinta que ela está de alguma forma conectada a ele também. Ele sente que Andy, assim como ele, sofreu muito com a perda de London, e isso os une de uma forma que nem ele consegue explicar. Mas as coisas não são tão fáceis. Andy está cética e não sabe se pode confiar em Dawson. Ela não sabe por que ele está tão determinado a encontrá-la, especialmente depois de todo o tempo que passou desde a morte de London. Ela se sente desconfortável com a ideia de alguém desconhecido vindo atrás dela, falando sobre sua irmã. Dawson tenta convencê-la de que ele não está apenas atrás de informações, mas sim em busca de uma maneira de entender melhor o que aconteceu, de como a perda de London afetou a todos. Ele quer, de verdade, ajudar. Ele quer saber quem Andy é, o que ela significa para o mundo, o que ela sabia sobre London. Mas para isso, ele precisa que Andy confie nele. Eles começam a conversar mais, e a cada conversa, Dawson percebe o quanto Andy é parecida com London, mas também o quanto ela é diferente.
Ela tem suas próprias experiências, suas próprias dores, mas também traz consigo a mesma energia e inteligência que London tinha. Andy, por sua vez, começa a entender que Dawson não é uma ameaça, mas alguém que realmente se importa com a memória de sua irmã. Eles vão se conhecendo aos poucos, e a relação deles, que começou com uma busca de Dawson, vai se transformando em algo mais. Andy começa a ver Dawson não como um estranho, mas como alguém que compartilha da dor dela e que, de alguma forma, entende a perda de London. A busca por Andy começa a se transformar em uma nova jornada, uma jornada de amizade, compreensão e talvez até algo mais. Enquanto Dawson e Andy continuam a conversar e se conhecer, eles começam a abrir um ao outro, revelando seus medos, suas esperanças e o que ainda carregam do passado. A cada novo encontro, eles se tornam mais próximos, e Dawson começa a perceber que essa jornada não é só sobre encontrar respostas sobre London, mas também sobre lidar com sua própria dor e talvez, quem sabe, encontrar um novo começo. Depois de tanto tempo buscando respostas e tentando entender o que aconteceu com a vida de London, Dawson começa a perceber que sua relação com Andy vai além de uma simples busca pela irmã da amiga. A amizade deles vai se tornando cada vez mais forte e uma ligação muito especial começa a surgir. Mas é claro, isso não é algo fácil. A dor da perda de London ainda está muito presente na vida de Dawson. E mesmo que ele sinta uma conexão com Andy, ele não sabe se está pronto para seguir em frente ou se deve continuar vivendo preso ao passado. Dawson começa a se dar conta de que, ao passo que se aproxima de Andy, ele começa a ver nela não apenas a irmã de London, mas uma pessoa com quem ele compartilha algo muito real, algo que vai além das memórias da amiga. Andy também sente que algo diferente está acontecendo. Ela percebe que Dawson é uma pessoa importante, alguém que ela pode confiar. A relação deles começa a crescer, mas de um jeito que Andy não esperava. Ela sempre pensou que poderia viver uma vida tranquila, sem se envolver em novas histórias de amor, especialmente depois da perda de sua irmã. Mas algo nela começa a mudar. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.